da UNB. Alô, alô. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao senador Paim por essa oportunidade. E não somente agradecê-lo pelo esse convite, mas também pela atuação clara que ele vem tendo no Senado, com bandeiras claras e uma atuação muito proativa. Então, eu cumprimento e eu agradeço por isso. Também gostaria de agradecer aos presentes, gostaria de cumprimentar o povo brasileiro que está assistindo e aos outros colegas aqui da mesa. Fico muito feliz e muito contente de estar aqui hoje. E eu fico muito contente e muito feliz de estar aqui hoje, não somente pela importância do evento, a importância dos movimentos, pela importância da causa, pela importância da juventude estar indo às ruas e manifestar e exigir novos direitos e novas ações. Eu também fico muito contente de que a gente está vindo aqui a convite de um parlamentar, que a gente não está vindo aqui, o poder público não está indo nos buscar na nossa casa, né, Gabriel? E o Gabriel é um exemplo disso, que a gente está vindo aqui pela porta da frente como membros da sociedade civil e é aqui que a gente está tentando fazer o diálogo. E por tocar nesse ponto do Gabriel, né, que é um ponto muito claro, que a gente tem que reafirmar nossos valores e nossos princípios, as nossas convicções, principalmente na liberdade. O nome da nossa gestão do diretório é Gestão Aliança pela Liberdade, porque um dos fundamentos principais que a gente tem como os indivíduos é a liberdade de você poder manifestar, é a liberdade de você poder criar, é a liberdade de você poder, nesse país, você poder crescer e você poder trabalhar sem medo e sem anseios em relação à sua orientação sexual, à sua cor da sua pele, à sua classe social. Então, assim, antes de tudo, as manifestações elas são um anseio por liberdade e por representatividade. Bom, uma outra consideração inicial que eu gostaria de fazer é em relação à minha própria posição aqui nessa mesa. Os palestrantes, os expositores que me precederam, deixaram claro, e aqui eu saliento essa clareza, de que aqui nós não somos lideranças do movimento, de que nós não somos representantes do movimento, de que nós somos meros militantes que atuaram em diversos momentos, em diversos graus nas ruas, fomos às ruas, e que aqui a gente está trazendo uma perspectiva da juventude em relação a isso, mas não somos os donos da rua e não almejamos falar em nome do povo brasileiro. Bom, dito isso, eu gostaria de iniciar minha fala contando duas breves histórias, senador. A primeira história é a história do meu avô, um senhor de 85 anos, um senhor de cabelo grisalho, que apesar de nunca ter finalizado o ensino fundamental, é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Meu avô é filho de imigrantes ucranianos e ele veio para o Brasil com base numa promessa, né? Era aquela promessa de que aqui nesse país, aqui na América Latina, você ia poder trabalhar, você ia poder desenvolver, você ia poder crescer sem medo e sem preconceito de onde que você venha. E meu avô foi uma pessoa que, agora, no final da vida, ele é muito grato porque esse país deu a eles, a seus filhos e netos, né? Meu avô viu a ditadura surgir e viu o povo brasileiro sair mais unido desse processo, né, do que estava quando estava antes, né? E reafirmado na democracia e nossas instituições. Meu avô viu esse país, que é maravilhoso, combater e, finalmente, pela primeira vez, tirar um presidente que não estava representado pelas suas instituições e pela força do povo e pela força da voz. Meu avô viu acabar com a inflação, que era um grande problema de concentração de renda, que aqueles que eram os mais pobres acabavam pagando porque não podiam se proteger. Meu avô viu um metalúrgico subir à presidência da República, né, e viu essas instituições, a desigualdade de renda cair aqui nesse país. E, principalmente, meu avô viu, por meio da educação, por meio de muito sacrifício, muitas horas de trabalho, sem poder ver seus filhos e netos ascenderem na vida por meio da educação. E meu avô é muito grato por tudo que o país viu. Então, a perspectiva que eu gostaria de trazer isso, a lição que eu gostaria de trazer dele, da experiência dele, é de que, por mais que ele se sinta insatisfeito de pagar 40% de carga tributária e mesmo assim não ter serviços públicos de qualidade, e por isso ele se solidariza com as manifestações, ele é muito grato pelo que esse país fez por ele. E essa experiência, senador, é muito diferente da experiência da juventude brasileira, principalmente aqueles que nasceram no início da década de 90.
né? E é por isso que eu vou trazer uma outra história. Eu vou trazer a história do Hans, que é um menino que eu conheci nas minhas atividades do diretório, que é um menino que veio para a UNB do interior do Maranhão, que estudou, que conseguiu ir para a escola por meio dos programas de transferência de renda que permitiram que ele pudesse ir para a escola, que incentivasse os pais a ir para a escola. E o Hans, ele veio para a UNB, veio para cá, conseguiu passar com base numa outra promessa também. Uma promessa de que a universidade iria possibilitar que ele e os filhos dele tivessem uma vida melhor do que os pais dele no interior do Maranhão. Do que o pai dele, que é analfabeto, da mãe que trabalha, que vende bolo para poder pagar uma parte das contas lá na universidade, porque a assistência estudantil que ele está tentando conseguir, que ainda não conseguiu, não é de modo algum suficiente para permitir que ele tenha uma educação pública universitária de qualidade. E o Hans, ele foi pela primeira vez numa manifestação, essa onda de manifestações, foi a primeira vez que ele foi numa manifestação. E o Hans, ele foi chamado pelo Facebook, né, por essa nova ferramenta que a gente está tendo de comunicação. O Hans, ele foi para as manifestações com outros anseios, com vários anseios, e o Hans também ele acredita que as instituições precisam mudar e elas precisam representar mais a população. Essa, eu acho que é uma outra lição que a gente precisa ter. E a pergunta que eu me faço de estudo, que é uma pergunta basilar nessa discussão, é por que esses jovens foram às ruas? Por que nós fomos às ruas? Porque não somente jovens também, senador, mas porque talvez a minha tia-avó, que mora lá no interior do Paraná, ela compartilhou no Facebook dela alguns pontos em relação às manifestações. Por que isso está agregando tanto? Por que as pessoas estão se levantando e pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de idades diferentes, pessoas enfim, de orientação sexual diferente? Por que elas estão manifestando e quais são os motivos que levam a essa situação? E uma lição que a gente tira dessa questão, e aí eu retomo a minha fala inicial, que o Brasil, e meu avô, que eu cito novamente, ele sempre viveu no país que se dizia o país do futuro, né? E agora, no fim da vida dele, ele parece que percebeu que o futuro finalmente chegou e o progresso está chegando nesse país, o progresso é presente. No entanto, o que a juventude, na minha opinião, ela está clamando, está pedindo, é que essa promessa ela volte, que a gente está crescendo, a gente está distribuindo renda, mas ainda faltam muitas promessas para continuar. Promessas de jovens que querem entrar na faculdade, mas talvez não conseguem, porque as escolas públicas não conseguem prover essa educação de qualidade. Jovens que, às vezes, têm que trabalhar para poder se sustentar enquanto fazem os estudos deles e que não têm a mínima condição de você passar 2 horas para você ir, outras 2 horas para você voltar para casa, e que eles não conseguem pagar um aluguel num lugar perto da faculdade, precisam morar na periferia. Então, e eles também vão às ruas porque parte dessa promessa é a promessa de você ter uma saúde de qualidade e de que você não precisa passar 1, 2, 3 dias no hospital se você tiver um problema de saúde pequeno, ou de que se você tiver uma doença grave, você vai conseguir ser tratado no serviço público brasileiro, né? E não existe uma só resposta para essa pergunta, não existe de modo algum uma resposta para essa pergunta. São várias bandeiras que instigaram os jovens brasileiros a irem às ruas, né? E quando esse movimento chegou, e quando esse movimento nasceu, ele nasceu com base na campanha do transporte, da mobilidade urbana, mas ela logo se expandiu. E como o Gabriel colocou aqui brilhantemente, de início, houve alguma reação a essa expansão de pautas. Mas, se a gente está partindo do pressuposto de que, em vários lugares do país, mais de 200 mil pessoas, aqui em Brasília mesmo, quase 50 mil pessoas foram para as ruas, você não pode ter, de modo algum, uma só bandeira, porque não é só uma bandeira que agrega todas essas pessoas. Não é só uma bandeira ou só uma pauta que vai colocar todas essas pessoas juntas para protestar e manifestar e exigir os direitos delas, né? Então, essa miscelânea das bandeiras é algo extremamente importante que a gente tem que trazer aqui para essa mesa. E quando a gente está pensando em políticas públicas que possam ser originadas em relação a essa onda de manifestações, a gente tem que dar prioridade, principalmente, na minha opinião, né, senador, prioridade àqueles que precisam mais
e, em segundo lugar, prioridade daqueles que estão em maior volume, que são aquelas bandeiras que agregam mais as pessoas, né? Então, essa é uma contribuição que eu gostaria de fazer. E quais são as partes dessas bandeiras, né? Eu já mencionei a questão da educação. E sobre educação, eu gostaria de fazer uma primeira consideração em relação, por exemplo, aos 10% do PIB para a educação. E, assim, só salientando que nem como indivíduo e muito menos como entidade que a gente vai ser contra um tipo de medida dessa, de modo algum, né? E principalmente essa é a minha opinião pessoal. Mas algo que eu gostaria de trazer, assim, talvez uma falta de talvez de clareza naquilo que está se pedindo. Por que não 9%? Por que 10%? Ou por que talvez não 12% ou 15%, que seria mais, né? Para trazer um argumento maior. E também um ponto que, em relação a isso, é que as pessoas não estão só protestando porque elas gostariam de ter maiores recursos para a educação. É porque elas querem uma educação de qualidade. Elas associam que você ter uma educação de qualidade, você precisa de maior recurso. Concordo em alguma medida, mas também, senador, um ponto que é necessário se frisar é de que tem que ter uma melhora na gestão pública em todas as esferas, na saúde, na educação, na infraestrutura e em outros locais. Não adianta a gente colocar um aporte bilionário de recursos que estão sendo pagos para o contribuinte brasileiro, se uma melhora na gestão pública em todas as esferas, aqui eu saliento, em todos os estados, em todos os municípios, se essa melhora da gestão não puder ser efetivada, porque só colocar dinheiro não vai resolver o problema da educação, não vai resolver o problema da saúde e não vai resolver o problema da mobilidade social no nosso país. É necessário melhorar a gestão pública para ter esses resultados. Outras bandeiras também que são essenciais nesse processo, já salientei a questão da mobilidade, a questão da saúde, né? Outro ponto é da representação das instituições. Um dos motivos que é muito claro porque as pessoas foram às ruas é porque, em certas medidas, elas não se sentiam representadas pelas esferas públicas existentes, né, senador? E aí, aquela pesquisa que foi relatada, na qual cerca de 90% da população não se sente representada por partidos ou por políticos, sintetiza esse anseio de representatividade. E em um encontro anterior sobre essas outras manifestações, o que eu salientei é que, se a gente pudesse, né, um outro parlamentar havia chamado a gente para uma conversa, e o que ele perguntou assim, olha, na minha época a gente tinha muita clareza, a gente queria combater a ditadura, existia essa palavra, ditadura militar, era por isso que a gente estava indo às ruas, era para isso que a gente estava lutando. E ele ficou, mas aqui são muitas pautas, será que não tem uma palavra que vai unir isso? E eu tentei fazer essa conexão e eu trago a insatisfação de vários níveis da sociedade, de vários grupos, e esses pontos sintetizam essa insatisfação generalizada da população brasileira com a situação atual e com o serviço público atual, né? E o último ponto que eu gostaria de salientar em relação às bandeiras, né, e aqui eu digo por formação, porque eu estudo ciências econômicas, é que nos últimos anos a gente tem tendo um progresso muito grande, né? O salário mínimo vem aumentando, o que dá enormes possibilidades para uma parcela enorme da população brasileira, que a gente, enfim, seria falta de humildade nossa querer resumir em uma ou duas linhas, mas essa grande mudança de patamar, senador, de que as pessoas estão podendo comprar novas aquisições, possam ter uma vida melhor, possam financiar e dar para os seus filhos uma vida melhor. Isso pode ser, esse tipo de política, ela pode ser comprometida se a gente não pensar também na esfera econômica, no aumento da produtividade do salário brasileiro, porque você tem um aumento do salário mínimo sem uma contrapartida na produtividade, isso esgota. E se a gente está pensando em um jovem citar um exemplo, peço desculpas, mas um jovem, que é o caso do Hans, um jovem negro vindo do interior do Maranhão, que não tinha perspectivas nenhuma, e agora ele tem outras perspectivas, ele quer ter um horizonte para ele poder planejar a família dele, para ele poder
dar um futuro melhor para os seus filhos, né? E talvez uma infância diferente da que ele teve. E, para isso, a gente precisa ter uma economia mais pujante e um setor produtivo que vá agregar as pessoas e vai aumentar a produtividade dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, para encerrar a minha fala, né, eu gostaria de salientar que a juventude brasileira ela quer mudança, né, senador? Ela está procurando mudança em várias esferas, em vários níveis. E, assim, pessoalmente, eu acredito, e isso a gente já consegue ver, que, de alguma maneira ou outra, o coração forte que estava batendo desse movimento, ele vem de pouco a pouco, em número, mas não em qualidade, de modo algum, se desacelerando. E eu tenho certeza de que, em algum momento, isso vai voltar. Possivelmente, talvez, ano que vem, que é um ano de Copa, um ano de eleição. E o senhor e os outros parlamentares têm uma grande responsabilidade, porque, se, por um outro lado, essa desaceleração fosse interpretada como motivo para agora a gente vai se acalmar, a gente vai diminuir as reformas, isso pode voltar com uma força muito intensa. Então, nesse momento, a gente precisa de liderança política, a gente precisa de proatividade, uma proatividade, por exemplo, semelhante à do senhor, para que essas mudanças sejam implementadas no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, para que no ano que vem a gente possa estar se mobilizando e a gente possa estar aí nas ruas por outras causas, por outros problemas, e porque os nossos representantes eles já conseguiram, em certa medida, resolver e antecipar essa inquietude da juventude brasileira. E, por fim, né, eu gostaria de fazer uma crítica ao que se diz, que muitos interpretam essas estatísticas em relação a partido ou em relação a políticos como algo, enfim, que nós não deveríamos ter partidos políticos no Brasil ou algo do gênero. Acho que não é essa a questão, né? Porque a gente conquistou o pluralismo democrático, a pluralidade de partidos às duras custas, com muita luta, né? E é muito perigoso você imaginar um futuro na qual a gente não tenha um movimento sem partidos, porque isso pode, inclusive, gerar um movimento puxado por líderes ou os heróis, e não é esse tipo de democracia que a gente está precisando. Então, eu finalizo a minha fala agradecendo aos presentes, agradecendo às pessoas que estão assistindo de casa, agradecer ao senhor e, sinceramente, pessoalmente, como entidade, nós esperamos que o Congresso Nacional, o Poder Público, possa implementar essas mudanças que a juventude brasileira tanto anseia e de retomar essa promessa que uma vez nos foi prometida e que a gente luta, de que o Brasil deve ser aquele país que, se você quer trabalhar, e não vai importar de onde você vem, a cor da sua pele, sua orientação sexual, que aqui é um país sem preconceito e que a juventude brasileira vai poder atingir novos patamares e poder dar um futuro melhor para os seus filhos e filhas. Obrigado.